É nosso convidado o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, Ricardo. Olá, obrigada por teres vindo. Propunha-te que começássemos por esta notícia no I, que na verdade procura desenvolver uma proposta feita por António Costa numa entrevista ao Expresso no sábado, um pacto com o PSD para o financiamento de obras públicas, a pensar no Portugal 2020, na gestão de fundos estruturais. António Costa acredita que há um novo ciclo pós-autárquicas e este novo ciclo pressupõe um novo parceiro? Um novo parceiro, querendo com isso dizer um novo líder da oposição, isto é, um novo presidente do PSD. E por isso é que esta proposta me parece mais uma provocação do que verdadeiramente um desafio ao líder da oposição. É uma maneira de alguma maneira, procurar fragilizar Pedro Passos Coelho na véspera de umas eleições que se prevê, pelas sondagens, que serão particularmente difíceis para o PSD. E onde se diz que, no caso de haver uma derrota pesada dos social-democratas, poderá iniciar-se um percurso de transição na sua liderança. Ora, é perceptível que António Costa, com a inteligência política que já lhe reconhecemos, tente tirar proveito desta situação, sabendo-se também da simpatia que ele tem por uma das figuras do PSD que se está a posicionar para essa mesma sucessão, que é Rui Rio. E aqui as peças parecem encaixar quase na perfeição. No fundo, o que António Costa está a dizer é que gostaria de ter à frente do PSD alguém que, com o perfil, por exemplo, de Rui Rio, com quem ele já, enquanto era Presidente da Câmara de Lisboa, e Rui Rio, Presidente da Câmara do Porto, mostrou alguma sintonia, se pudesse fazer aqui um pacto à volta de uma matéria onde, também já se percebeu, nem à esquerda nem à direita há grande simpatia por estas ideias. E por isso é que esta declaração que agora aqui vemos de Pedro Nuno Santos é uma declaração particularmente relevante, porque isto é, no fundo, o reconhecer que há aqui uma estratégia de cerco ao PSD, feita não apenas pelo Primeiro-Ministro, mas pelo PS de uma maneira geral, numa tentativa de conseguir aqui uma nova relação de equilíbrios, numa altura em que esse tal segundo ciclo desta legislatura, e essa ideia, se recordarmos, é de Marcelo Rebelo de Sousa pela primeira vez, poderá indiciar duas possibilidades. Uma é tentar atrair o PSD para este círculo de poder, a outra é criar um novo ciclo de relação com bloquistas e com comunistas. Porque a antipatia que Jerónimo de Sousa e Catarina Martins imediatamente revelaram relativamente a esta ideia é sinal de que António Costa sabe que está a tentar tirar não apenas o PSD da toca, mas também a espicaçar bloquistas e comunistas para testar uma espécie de sonda para ver até onde é que os seus parceiros de coligação à esquerda querem ir nesta matéria. Ainda que Pedro Passos Coelho tenha tentado marcar terreno e prever o pior, dizendo que qualquer que seja o resultado, ele não deixa a liderança, não é? Pois, pelo perfil de Pedro Passos Coelho, tão teimoso ou tão determinado, conforme se queira ver as coisas, como António Costa, nada dá a entender que Pedro Passos Coelho possa ceder essa liderança. Agora, também sabemos que num Partido Democrático como no PSD não basta a vontade. Haverá um congresso do Partido Social Democrata ainda antes das eleições legislativas e certamente que Pedro Passos Coelho terá que enfrentar outros adversários, embora ele possa ser um dos candidatos a essa mesma renovação de liderança e, portanto, também numa tentativa de chegar a candidato a primeiro-ministro nas próximas legislativas. Se isso acontecer, António Costa terá então que repensar esta sua estratégia, porque claramente não haverá com Pedro Passos Coelho nenhuma hipótese de conciliação em relação a esta matéria do investimento que tão criticado tem sido. E aí, curiosamente, não apenas por Pedro Passos Coelho, mas até por alguns setores críticos de Pedro Passos Coelho. Estava-me a lembrar de Manuela Ferreira Leite, que sempre foi muito crítica dessa tentação socialista para o investimento público. Já se começa a falar de orçamento, com os números da economia, com crescimentos na ordem dos 2,8%, parece alimentar a agenda do Bloco de Esquerda e do PCP. Serão negociações suaves, do teu ponto de vista? São sempre difíceis, embora me pareça que o orçamento de Estado mais difícil de negociar terá sido o último, o orçamento para 2017. Essa era verdadeiramente a prova de fogo para António Costa e que foi superada, tão superada que agora bloquistas e comunistas veem o seu território de negociação bastante mais limitado. Mas ainda assim, com possibilidade de colocar exigências,
algumas questões que podem não ser fáceis para António Costa, podem não ser fáceis para o Governo, nomeadamente naquilo que diz respeito ao cumprimento do que estava orçamentado para alguns setores. E por isso é que a notícia que o Diário de Notícias traz, a propósito da autorização para contratar 3.500 dos 5.000 militares que tinham sido pedidos pelas Forças Armadas, é uma notícia ilustrativa de um ambiente que se vive em vários setores, na saúde, na educação, também nas Forças Armadas. Isto é, uma orçamentação que depois não é cumprida, não apenas por causa das contenções que são feitas, mas também porque muitas vezes a máquina do Estado cria obstáculos sucessivos que leva a que só, por exemplo, no final do ano é que se faça o investimento que estava previsto para o início do ano. E quando isso implica pagamento de salários, significa que em vez de se estar a pagar 12 salários ou 10 salários, vai-se pagar apenas 4 ou 5 desse aumento que estava previsto inicialmente. É isso que aparentemente estará a acontecer nas Forças Armadas, onde estava prevista a contratação de 5.000 novos militares desde o início do ano. Isso foi prorrogado até agora e aparentemente o que acontecerá até ao final do ano, e portanto já só temos agora aqui 4 ou 5 meses para pagar, não é relativamente aos 5.000 militares, mas aos 3.500. Nas leituras da oposição, nomeadamente a oposição à direita, é isto que está a explicar grande parte do sucesso dos números, dos índices económicos que este governo tem apresentado. Porque a verdade é que aquilo que se está a gastar... poderá explicar o déficit, não tanto o crescimento da economia. Pois, o crescimento da economia é o grande trunfo de António Costa, é esse que ele certamente vai jogar. Agora ele tem que o jogar com cautela, porque agora vem a outra parte, que é a parte da esquerda. Porque cada vez que se fala de aumento do crescimento da economia, bloquistas e comunistas dizem, então vamos lá buscar o dinheiro e vamos colocá-lo na mão de quem o perdeu de forma injusta com as medidas de austeridade. E António Costa, como de resto que teve a lucidez de reconhecer na entrevista ao Expresso, diz não pode ser tudo nem para já. Como ele diz, por exemplo, relativamente ao descongelamento das carreiras da função pública. E é isso que ele agora vai ter que negociar no Orçamento de Estado para 2018. Não pode ser tudo, nem pode ser para já. Falta saber o que é que bloquistas e comunistas, sobretudo comunistas, que estão neste momento debaixo de uma grande pressão para fazerem exigências mais rigorosas ao governo, qual é que é o ímpeto, o entusiasmo que os comunistas terão para tentar travar esta contenção ou moderação do Primeiro-Ministro relativamente ao dinheiro que tem para dispor. Muito bem, começamos a seguir com atenção as eleições em Angola, por todas as razões. Económicas, políticas, culturais, há uma aparente certeza que João Lourenço sairá vencedor. A questão é se o regime, o país vai ou não mudar, e para isso não temos ainda respostas certas. Não há respostas, há muitas incertezas, os jornais hoje também já falam disso, há bancos, por exemplo, a querer já começar a ter respostas, há muitas empresas que deixaram de investir e que querem agora voltar, por exemplo, empresas portuguesas que querem voltar a começar a exportar para Angola. Notou-se agora um decréscimo muito significativo das exportações para Angola, atingiu mínimos que já não eram visíveis desde 2013. Houve 2.000 empresas que deixaram de exportar portuguesas que deixaram de exportar para Angola no último ano, e isso está a criar um clima de uma certa incerteza que agora quer ser esclarecida com o resultado das eleições em Angola. Como tu disseste, não é previsível que haja alguma coisa que não seja a vitória do MPLA. Falta saber qual é que é o resultado real dessas eleições, com que força é que João Lourenço aparece depois desta vitória. É significativo o facto de só este fim de semana José Eduardo Santos ter aparecido numa iniciativa da campanha. Pode ser algum sinal de um pouco mais incerteza que possa levar agora o histórico líder, que já era presidente desde 1979, são 38 anos, é muito tempo, ele é uma figura muito emblemática, tinha estado afastado desta campanha, apareceu agora. Eu não sou especialista nesta matéria, não posso fazer a leitura sobre qual é que é o verdadeiro significado dele de só ter aparecido agora de certeza que isto tem algum significado. E isso apenas aumenta a tal incerteza, nomeadamente no setor económico, sobre o que é que vai acontecer com este novo ciclo, se é que é um novo ciclo ou é apenas uma espécie de operação cosmética relativamente ao ciclo dominado por José Eduardo Santos. Ricardo, avançamos agora para as sugestões internacionais que aqui nos trazes. Propões a leitura do Le Monde e deste artigo em concreto. A direita em França está a aproveitar uma espécie de travessia no deserto
para uma reconstrução ideológica, está no fundo à procura de um caminho, se segue a via liberal, se defende maior protecionismo, se cavalga ou não o euroceticismo ou se segue a linha eurodevota de Macron. Isto é uma prova de grande inteligência política. Grande inteligência política, de muita sensatez. Deixar depois destas eleições, e sabendo que não há eleições agora a curto prazo, para assentar a poeira e tentar tomar decisões que são decisões estratégicas que provavelmente terão depois consequências a longo prazo. Nos próximos anos, os resultados eleitorais em França podem ser muito determinados sobre aquilo que os republicanos, que é a força política de direita em França, decidir relativamente ao seu futuro. E tu puseste aí o dedo em algumas questões que são estratégicas. O euroceticismo, a questão do discurso mais populista ou menos populista, a demarcação relativamente à Frente Nacional, a tentativa de se aproximar ou não de Macron. Houve várias figuras dos republicanos que se apareceram nas listas de Macron, mostraram simpatia, enquanto que outros mostraram bastante antipatia. É significativo o facto de, nesta rentrée, a rentrée em França é muito idêntica à portuguesa, com aqueles comícios dos vários partidos. Curiosamente, este partido de direita não tem uma rentrée, tem várias rentrées. Há vários setores que estão a escolher datas diferentes, locais diferentes, para fazer o seu reaparecimento, o que significa que este partido está completamente pulverizado e terá que encontrar agora um rumo. E como tu disseste, e muito bem, subscrevo completamente as tuas palavras, é de uma enorme inteligência política fazer essa discussão agora e fazê-la a frio depois do aquecimento que foram as eleições, que foram muito complicadas por todas as razões, não apenas ideológicas, mas também pelos casos que envolveram e que acabaram por afetar o resultado eleitoral deste partido. O que é que se dará a partir daqui? Veremos, só depois de termos percebido o que é que esta discussão vai trazer, e a tradição dos partidos franceses é que, quando eles fazem estas reflexões, são muito consequentes. Acontecerá alguma coisa, depois perceberemos, até também pela renovação de rostos, que isso acabará por implicar o que é que acontecerá a este partido de direita. Vamos se haverá um processo semelhante com os socialistas, não é? Sim, embora aí seja um pouco diferente e mais complicado. Mas eventualmente não haverá uma discussão tão profunda como aquela que está agora a acontecer, até porque os socialistas têm pelo menos uma vantagem. Do ponto de vista ideológico, eles não saíram do sítio, enquanto que a direita claramente está a sair por estes setores que são críticos relativamente à estratégia inicial. Muito bem. A segunda sugestão vai para o The Guardian, e aqui está uma foto ilustrativa daquilo sobre que vamos refletir nestes próximos minutos. Pode parecer ficção científica, mas só para os mais distraídos. É verdade. Porque, na verdade, o problema é sério, pode ser bastante grave o uso de robôs como máquinas letais, como armas de guerra. Foi mesmo feito um pedido às Nações Unidas para que isto de facto seja proibido, mas o perigo está aí à porta, com a inteligência artificial a poder ser usada para os fins menos nobres. A grande revolução do século XXI é a inteligência artificial. Isso é inequívoco, é consensual, não há ninguém que tenha dúvidas sobre o que é que vai acontecer de fortemente transformador no século XXI. É o impacto que a inteligência artificial terá nas nossas vidas, com muitas coisas muito positivas, e já estamos a assistir a muitas delas, nomeadamente na área da medicina, onde se começam a ter avanços tremendos. Há quem diga que até ao final deste século o ser humano poderá muito facilmente chegar aos 150 anos de vida, por todo aquilo que será o impacto destas transformações tecnológicas que estão a acontecer. Podemos, só em jeito de parênteses, recomendar a leitura do Homo Deus do professor universitário israelita. É uma leitura que eu estou agora a terminar e que aconselho vivamente. Mas esta inteligência artificial tem depois lados negros, e um dos lados negros é este, é o lado de se poderem criar robôs com uma força de ataque tremenda, que serão imparáveis pelos exércitos tradicionais, que, aliados a outras transformações que na área militar estão agora a ser preparadas, e veja-se esta questão do conflito nuclear que poderá vir a acontecer se a Coreia do Norte não desistir dos seus intentos. Se aliarmos tudo isso, percebemos que teremos aqui uma terceira guerra mundial que será completamente diferente das duas anteriores. Houve duas grandes revoluções na área militar ao longo da história da humanidade. Uma foi
invenção agora falta uma palavra, daquilo que se utiliza nas armas de pólvora. Do pólvora, desculpa, obrigado. A invenção da pólvora, a segunda grande transformação foi as armas nucleares. Esta será a terceira grande transformação a que poderemos assistir ainda durante este século, e é significativo o facto de os maiores especialistas nesta matéria, nomeadamente Musk, que é o senhor da Tesla, que anda a fazer experiências com viagens no universo, com carros elétricos, etc. Uma das pessoas que mais atenta está a esta matéria, ter encabeçado aqui um peditório, um abaixo-assinado feito à Organização das Nações Unidas para travar aquilo que seja o desenvolvimento de qualquer tentativa de utilizar robôs para a área militar. Ele diz que uma vez aberta a caixa de Pandora é irreversível, não é? É isso, depois, no momento em que entrarmos aí, e sabemos que é muito fácil entrar aí, já foi o mesmo com a pólvora, já foi o mesmo com as armas nucleares, no momento em que se abre uma pequena brecha, imediatamente todos seguem esse caminho. No momento em que uma destas forças militares optar por esse rumo, nunca mais se regressará e não sabemos que consequências é que isso terá. Avançamos para a terceira sugestão, Donald Trump. A notícia de que o casal Trump decidiu que não participar num evento do Centro Kennedy, um evento que permeia e distingue personalidades de várias áreas, nomeadamente das artes. Não é a primeira vez que isto acontece. 3 ou 4 presidentes não participaram nesta cerimónia, mas é a primeira vez que acontece por não ser desejado. Exatamente. Porque outras vezes tinha acontecido já com justificações ou por saídas os presidentes tinham que fazer, ou porque estavam a preparar cimeiras importantes, e eram sempre perfeitamente plausíveis essas desculpas. Esta agora terá sido uma negociação diretamente entre o casal Trump e o Centro Kennedy, que é um dos mais importantes baluartes da cultura e das artes nos Estados Unidos, que fazem esta gala, onde se premia muitos daqueles que são os artistas mais significativos pela sua obra no ano anterior, e onde geralmente o Presidente marca presença. Ora, desta vez, com uma sensibilidade que até nem é muito peculiar em Donald Trump, ele próprio e a mulher decidiram recuar naquilo que era a pretensão de estarem presentes nessa cerimónia. Até porque, entretanto, muitos destes artistas já tinham dado a dar a entender que se o casal Trump lá estivesse, provavelmente não estariam presentes. E é depois muito interessante ver o alívio com que o Centro Kennedy recebeu essa notícia de que o casal Trump, de vontade própria, porque foram eles que se excluíram deste evento, decidiram fazê-lo. Porque claramente, se eles quisessem estar presentes, e não havia maneira do Centro Kennedy recusar a presença do Presidente dos Estados Unidos, naturalmente, isso causaria ali um embaraço muito complicado. Interessante também é ver como é que isto é no final de uma semana onde uma série de empresários, de cientistas, enfim, de pessoas das mais diferentes áreas se demarcaram de Donald Trump. Algumas delas até excluindo-se de comissões onde estavam presentes com a chancela do Presidente dos Estados Unidos. Há aqui um isolamento de Donald Trump que terá necessariamente consequências. Não é apenas o afastamento de algumas das peças mais importantes do seu núcleo duro, é também esse isolamento a que Donald Trump se está ele próprio a votar com uma série de declarações que não achemos que são passos mal dados, são claramente estratégias onde Donald Trump sabe que os passos a dar são extremamente arriscados e podem ter consequências como esta. Mas a saída de Steve Bannon vai ter, do teu ponto de vista, influência na agenda, na estratégia do Presidente? Não vejo como não. Ele era o ideólogo. Muitas das ideias que Donald Trump defendia e eram, antes de mais, escritas, planeadas até ao pormenor por esse seu estratega, que foi claramente subindo a escada da influência junto do ouvido do Presidente. O problema é que o Presidente tem depois a sua família, que é, na verdade, o seu grande núcleo duro, que não tinha grande simpatia por ele e esta decisão agora não é apenas o afastamento de uma substituição, terá inevitavelmente consequências na sua agenda, e eventualmente permitindo uma maior moderação de Donald Trump em relação a algumas matérias, por exemplo, uma particularmente sensível que é a matéria ambiental. Steve Bannon, horas depois de ter abandonado o cargo, disse que aquilo que Donald Trump prometeu na campanha não vai ser cumprido.
podemos assistir a alguns recuos em matérias tão complicadas como o sistema de saúde ou até o próprio muro com o México? Se reparares, já estamos a assistir a isso. Muitas das suas promessas, o muro do México, que ele dizia vão pagá-lo e vão pagá-lo já, desapareceu do radar. As próprias ameaças que ele fazia relativamente aos chineses, dizendo que os iam obrigar a um acordo comercial muito mais estrito, desapareceu até agora com elogios ao papel da China na política mundial. O próprio acordo NAFTA, que era uma das suas pedras de batalha, também está agora muito confuso e já não se sabe exatamente qual é que é a posição do Presidente. Há uma série de promessas eleitorais que é natural que Steve Bannon diga que não estão a ser cumpridas. Esse mal-estar no tal núcleo duro que o tinha ajudado a criar uma narrativa para a campanha eleitoral estava-lhe a criar ali um certo desconforto. O problema para Donald Trump é que não cria apenas o desconforto em algumas das suas peças mais próximas. É que este desconforto que Steve Bannon estava a reconhecer é o desconforto de muitos dos eleitores que votaram nele exatamente alinhados com as ideias de Steve Bannon e que veem agora o Presidente muito mais murcho relativamente ao seu entusiasmo em relação a elas. E isso pode ter depois um resultado eleitoral muito complicado. Porque há uma coisa que tu podes ter a certeza, Sandra. Donald Trump está já a pensar nas próximas eleições presidenciais e vai-lhe ser muito difícil abrir mão do poder. Alguns analistas mesmo que começam até a ter medo daquilo que possa vir a acontecer nas próximas eleições presidenciais, porque se pode dar o caso de Donald Trump perder e não reconhecer essa derrota e haver um imbróglio muito complicado para retirar Donald Trump da Casa Branca. Porque não é fácil tirar um presidente em exercício se esse presidente, por exemplo, questionar aquilo que é a validade e a legitimidade de um resultado eleitoral. Com esta postura mais moderada, está a tentar recuperar alguma parte do Partido Republicano? Não, eu acho que não. Por isso é que eu estava a dizer. Eu acho que ele tem sido empurrado para esta moderação por uma série de incidentes onde ele próprio fica pouco confortável. Ele quereria ter Steve Bannon ao seu lado. É apenas a tal influência de algumas pessoas na sua família, nomeadamente a sua filha, e também aquilo que tem vindo a acontecer, a pressão, por exemplo, dos militares, agora relativamente a estas declarações a propósito de Charlottesville, é tudo isso que está a empurrar Donald Trump daquilo que ele verdadeiramente queria. Porque se é verdade que era Steve Bannon o grande ideólogo da estratégia de Donald Trump, é verdade também que ele agarrava com as duas mãos tudo aquilo que Steve Bannon lhe assoprava ao ouvido. Para toda aquela teoria de que Donald Trump, na verdade, não gosta de ser presidente, não te convence? Não me convence. Ele gosta e, digo mais uma vez, eu acho que ele vai ter muita dificuldade, se um dia vier a ser derrotado, em abrir mão da presidência dos Estados Unidos. Ricardo, é sempre um gosto ouvir-te. Obrigada por esta análise à revista de imprensa.